Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal Importe. Eu, Max Revoredo, aqui de novo, novamente, para conversar com vocês sobre mais uma raça de canário de porte, com mais um criador especializado nessa raça. É um domingo preguiçoso, pelo menos aqui para mim tá. Eu estou até com cara de sono, passar aqui um pouquinho os olhos para poder acordar. Mas hoje vamos conversar com o meu amigo Alexandre Ropelato, criador de Lizard, uma raça aí que é amada por muitos, né? Mas com algumas polêmicasinhas que vem junto com ela, né? Mas sem dúvida nenhuma, a raça fascinante, a única raça reconhecida pela CON como raça de canário de porte de desenho, né? Isso é uma característica importante da gente ressaltar, apesar de nos primórdios, né, ter tido o London Fence, que nunca chegou a ser reconhecido pela CON, e o pessoal está trabalhando agora um resgate dessa raça, e que provavelmente em poucos anos deva estar sendo reconhecida como a segunda raça de canário de porte de desenho. Mas enquanto o London não vem, ficamos apenas com o Lizard como raça de desenho de canário de porte. Seja bem-vindo, meu amigo Alexandre. Como vai você? Graças a Deus, tudo bem, Max. Primeiramente, agradeço o convite. Realmente é uma honra ser lembrado pela raça e uma honra ter esse convite. Então, espero contribuir de alguma forma para, inclusive, o desenvolvimento dessa raça. Para nós, criadores tão fascinantes, e volta e meia algumas pessoas que veem a ave pela primeira vez, ou eu vi numa revista, eu vi num site, o Lizard, achei bonito, mas que canário lindo. E a maioria dos iniciantes, ou a maioria das pessoas que têm o primeiro contato, o que mais chama a atenção deles é realmente a cúpula, não é nem o desenho propriamente dito do dorso, não é nem o peito desenhado. O que chama inicialmente a atenção de um iniciante é a cúpula. É meio como o Gloucester, né? Que o pessoal olha o Gloucester e acha que Gloucester é só o topete, né? Se encanta ali com o bicho com o topete, pode ser a cor que for, pode ser bom ou ruim. Acaba, olha o topetinho ali, gostei dessa raça por conta do topete. Eu acho que o Lizard tem um pouco disso. Mas, Alexandre, para a gente começar, como é de praxe, né? Aqui a nossa primeira pergunta é sempre essa, e o pessoal gosta muito dessa parte. Conta um pouquinho como foi o começo do Alexandre na canaricultura, como foi o seu primeiro contato com o canário, como começou essa paixão? Bem, um dia voltando do trabalho e fazendo sempre o mesmo caminho, eu passo na frente da casa de um senhorzinho e eu vejo 3 gaiolas na varanda da casa dele e um dos pássaros cantando muito, muito mesmo. Era um canário azul, hoje, na época, cinza, preto, chamava do que bem entendia o pessoal lá. E me chamava a atenção, todo dia eu passava ali na frente, estava aquele canário cantando muito. Até que um dia eu parei e pedi para ele: senhor, o senhor não quer vender esse canário, não? Aí ele para mim: olha, eu vendo, mas tem que levar os outros juntos, porque eu tenho coleiro, eu tenho outros bichos, se tu levar esse, leva os outros também. E por um preço de banana, trouxe os 3 canários para casa. Então, esse foi o meu início. E depois daquela, né? 3 machos, daí tu começa a ir atrás das fêmeas e a coisa acaba tomando uma dimensão meio que enorme. Esse foi o meu primeiro contato com o canário. Nesse mesmo período, daí eu conheci a BOC, que é o clube que eu faço parte hoje. Isso mais ou menos há quantos anos, Alexandre? Foi em 2009 o primeiro contato. Então, estamos aí com uns 22, 23 anos, mais ou menos, que eu tenho... Desculpa, 2009. 2009, exatamente. Foi 2009 que foi o primeiro contato. Então, lá, onde conheci a BOC, porque tinha uma casa agropecuária pertinho, e eu vi um cartaz. Tinha um cartaz lá dizendo que ia ter, naquele final de semana, o campeonato regional com venda de aves e tudo mais.
e nesse momento que eu conheci o clube ao qual faço parte hoje. Adquiri naquela ocasião, dentro do regional, um casal de vermelhos, vermelho intenso e vermelho nevado, e fiquei uns 3 anos naquela época criando. Só pé duro, na verdade. Tinha esse casal de vermelho, mas daí não sabia a dosagem de cantachanquina. Era um negócio bem nas coxas, bem iniciante mesmo. E chegou um determinado ponto que eu comecei a construir, aí tive que mudar de endereço, aí acabei interrompendo a criação. Mas aquele negócio, gaiola em casa, aquela paixão que tinha sido ceifada, digamos assim, foi interrompida por um momento, e eu sabia que ia chegar o momento que eu voltaria. E eu voltei a criar um pouquinho de cada coisa para mais ou menos entender toda a dinâmica da criação. Mas, nesse momento, só canário de cor. Canário de cor eu tinha amarelos, brancos, amarelos mosaicos e five fancy. Sim, eu peguei criava cor e porte. Cor e porte, Então, nesse momento, eu comecei a entender, um pouco mais preocupado já com toda a questão de ter bichos com certa qualidade, criando certinho, com gaiola já dentro do padrão. Então, esse foi o momento que eu, de fato, comecei a ser um criador de canários, com todas as preocupações. E logo no início, alguns associados da BOC, me associei à BOC nesse momento, né? O Márcio deu um grande suporte nessa ocasião ali para a gente. Olha, Alexandre, eu te cedo algumas aves, tu vai aprendendo como que tu vai entendendo a coisa toda, e foi o que acabou acontecendo. Um segundo momento, numa reunião do clube, o pessoal disse: olha, Alexandre, criador de branco já tem, Fife já tem o Márcio, que é referência no estado, por que tu não pega um negócio que é teu, cara? Por que tu não começa a criar alguma coisa que tu goste? E aí começaram as pesquisas. Comecei a dar uma olhada nas raças que não tinha, a princípio, nenhum criador no clube. E eu fui atrás de uma raça que cumpria as duas funções, que não tinha dentro do clube e que me agradasse. Foi aí que eu tive contato com os Lizards. Isso já foi em 2016, final de 2016 para 2017. Então, esse foi o momento que eu comecei a pesquisar um pouco, comecei a ler sobre a raça, comecei a entender para efetuar a compra do meu plantel na ocasião. Isso que você falou aí, Alexandre, é bacana, porque assim é uma coisa que o criador iniciante ele tem que entender. Às vezes não é uma normativa do clube, né? Mas assim, às vezes poupa um caminho enorme para esse criador, né? Quando ele tenta formar uma personalidade dele dentro daquele clube, criando alguma coisa que não se crie ali, né? Porque assim, se ele entra, eu penso muito assim, se o cara entra no clube, eu vou entrar no clube do Max e eu vou querer criar Fife. Já tem 3 criadores com mais experiência criando Fife. Né? O caminho para esse cara conseguir um destaque no Fife vai ser muito mais longo, né? Eu tô usando esse exemplo apenas como ilustrativo, né? Do que se realmente ele chegasse e dissesse, porra, eu quero criar canário de porte, vou começar aqui, o que é que ainda não tem aqui no clube, o que é que não tem um destaque para que eu possa trilhar esse caminho. E, logicamente, não adianta também olhar só para esse lado, você tem que olhar para o lado de você gostar, ter empatia com aquela raça ou cor, para que consiga unir as duas pontas e você vir a ter sucesso. Eu acho importante isso e essa sua decisão, creio eu, que tenha sido acertada e hoje você não se arrepende dela, né? Tenho certeza. Não, com certeza não. E, assim, eu já tinha visto na época, eu era aquela pessoa que hoje me procura, digamos assim, né? E, como é bonito aquele canário com um chapeuzinho. Aonde consegue? Aonde que tem esses canários para comprar? Onde e para mim na época era algo tipo inacessível. Quando eu comecei a criar, pelo fato de não ter ninguém próximo e também eu não tinha aquela
vou criar para competição, será? Não, mas eu só queria ter uns canarinhos aqui em casa, ver aquela magia da fêmea fazendo ninho, os ovinhos sendo postos, o nascimento. Será que eu quero ir tão longe? E tu vai te envolvendo de tal forma que depois tu percebe, pá, já fui tão longe, não vale a pena voltar, não vale a pena pegar e... Agora eu não, eu quero vou... ir mais longe, né? Agora eu quero ir mais longe. Isso. Na época tinha uma outra raça que tinha surgido, era o Cresce, também cheguei a fazer uma pesquisa a respeito e depois, falando entre os índices de natalidade, da quantidade de filhotes por ano, eu fiquei pensando, putz, mas será que eu vou me manter motivado com tão pouco bicho nascendo anualmente, com necessidade muitas vezes até de amas para... Acabou não encaixando com o meu perfil. Querendo ou não, hoje já penso diferente, mas no início tu quer saber de volume, tu quer saber de canário nascendo as pencas e tudo mais. Então, foi muito show ter conhecido a raça. Tive bom suporte no início. Também não vou ficar aqui citando nomes de quem me cedeu as primeiras matrizes, acho que não vem ao caso. Muita gente participou da minha trajetória, ou fornecendo matrizes, ou fornecimento de conhecimento também, né? Que é uma troca de experiência muito grande, ainda, até mesmo porque é uma raça em pleno desenvolvimento. Cada ano que se vai para o brasileiro, ou cada ano que... Dentro do próprio criatório, tu percebe uma evolução tremenda. Bichos que antes tinham aquele peito liso, aquele peito de canário verde, completamente verde, assim, não tinha nenhuma marcação. Hoje tu já vê até os intensos bem marcados. Se evoluiu muito, 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 muito na raça. A oxidação também é outro fator que acredito que os últimos 2 anos tenha ido para um outro patamar, mesmo sendo flamenguista como sou, vou utilizar esse bordão aí. Alexandre, mas você, voltando um pouquinho mais, né? Você fez uma pesquisa, né? Você disse, não, pô, vou investir nisso aqui, no Lisa. Né? Naquele momento, o que foi que mais lhe chamou a atenção na raça e o que fez pender para que você disse, não, vou realmente criar isso aqui? Eu achei fantástico a questão do desenho deles. A cor, ou, digamos assim, hoje o que mais me... A ave que eu mais gosto são os sem cúpula, a categoria dos sem cúpulas, justamente pelo desenho, pela marcação de cabeça. Eu acho fantástico esse desenho. A cúpula nunca me chamou muita atenção, não. Muito embora hoje muitos o iniciante quer sempre, eu quero tudo com um chapeuzinho, eu quero todos com cúpula. Ele disse, não é o casamento ideal, tu vai tentando puxar para esse lado. Mas na época eu gostei muito do desenho em si. A questão de cúpula não era um fator primordial. E eu comecei na época com 6 casais, uma série completa, digamos assim, brancos, vermelhos e os amarelos intensos e nevados, né? E ali foi o pontapé inicial. Com esses 6 casais, no primeiro ano eu fiz 80 filhotes. Foi uma média bastante bacana. Apresentei o primeiro ano no regional, tive bons resultados, eu nem esperava, porque era tudo muito novo, não tinha ninguém com nenhum criador no clube que pudesse me auxiliar, muito embora tive suporte do próprio presidente do clube aqui para selecionar algumas aves, inclusive ele vive me cobrando, aquele branco que tu não queria levar, com cúpula, eu levei, e olha ali, foi bem, vive me chateando com isso, mas foi um desempenho legal, fiz alguns campeões estaduais também naquele ano, mas eu ainda não sentia segurança alguma para ter levado a nível brasileiro, não levei para campeonato brasileiro. Tá? Então, 2018 foi meu primeiro campeonato,
foi bastante bacana, assim, foi bastante satisfatório. E aí foi aumentando, né? Foi aumentando a quantidade de casais. Ano passado eu criei com 30 casais, entre com fator, sem fator, todas as cores. Então foi... O Lizard é uma raça que não demanda ama, né? Ela cria tranquilo, não tem esse problema que algumas raças de canário de porte têm de precisar de um suporte de ama, né? É uma raça bem tranquila para cruzamento. Mas bem tranquilo mesmo, Max. Normalmente elas tratam muito bem as fêmeas. O macho costuma ser bem parceiro em relação a isso. Bons pais, boas mães. Óbvio, tem indivíduos que não criam, que não tratam. Eu aqui, até em conversa com outros colegas, eu venho selecionando isso também. Selecionar boas mães, ela pode ter algum outro defeitinho, mas tem que ser uma boa mãe, até mesmo pela forma que eu crio aqui, pelo meu tempo. Eu não tenho tempo para ficar manejando esses filhotes para outros ninhos. Papa, para mim, é impensável, não teria como. Então, faz parte da minha seleção boas mães e bons pais. Hoje você disse que cria com 30 casais, você cria exclusivamente a raça Lizard e cria a série completa, as 3 cores de fundo? Sim, eu crio a série completa. Até ano passado eu criei com alguns casais pensando nos cobres opalinos. E eu deixei esse projeto de lado para foco total nos Lizard. Eu vi os custos de criação aumentando drasticamente, então eu tinha que repensar um pouco aqui meu criatório, e principalmente repensar por causa do meu tempo. Eu consigo dedicar só ao fim da tarde para as minhas aves, e bichos com fatouro, recebendo essa cantachanquina, recebendo essa farinhada somente à noite, eu vi que não estava legal, o manejo não ficava muito bom. O Lizard pigmenta bem já, eu não sinto muita diferença ou alguma dificuldade, deficiência de cor nesses bichos, mas eu percebi que nos cobres acabava dando, muito embora ambos oxidados, mas os cobres não ficavam legais. Então, acabei tomando essa decisão de forma técnica e até pensando no meu tempo, né? Como é para você criar aves com e sem fator? Como você equaliza esse manejo para que uma não interfira no espaço da outra, uma não prejudique a qualidade da outra? Assim, existe alguma técnica que você usa, alguma divisão no seu criatório? Como é que você trabalha com relação a isso? Eu tenho, vamos chamar assim, são 2 paredões, um onde eu mantinha os canais com fator e no outro, maior, ficavam sem fator. Então, essa questão da separação ficava muito facilitada para mim, né? Então, era só o manejo aí, o preparo da farinhada diariamente. Tem o manejo também de oxidação, que acaba sendo um pouquinho diferente. Então, isso não era nenhuma dificuldade para mim em relação a espaço físico. O meu maior problema realmente era em relação a tempo. Era e é. Eu tive que tomar uma decisão, essa decisão já foi tomada, e eu vou ficar só com os líderes. Obviamente, com menos casais, com um fator, por não ser um problema muito técnico, ser mais questão de tempo, os lizard com fator eu consigo tranquilamente cuidar, até mesmo porque eu devo fazer uns 5 casais somente. Então, acaba não sendo muito problema para mim. Mas realmente foi um ano dessa decisão de parar com todo o restante e focar na raça. Maravilha. Deixa eu te perguntar outra coisa. Existe, e aí você fique bem à vontade para você dar sua opinião a respeito disso. Eu não crio a raça, não gosto de canário de cor, apesar de já ter criado muito. Quando eu digo não gosto, é até uma maldade da minha parte, porque eu gosto, mas assim, a minha paixão por canário de porte é tão maior que é impensável um dia eu parar com canário de porte e criar canário de cor. Mas alguns criadores, tanto de canários de cor quanto da raça lisa,
né? Tem sempre aquele embate. Não, o canário precisa ser bem oxidado, né? E aí a gente, num outro ponto, diz, não, mas o canário vermelho ele não pode queimar o vermelho, não pode tomar luz, não pode tomar sol, tal. Aí veio o cara e disse, não, mas canário oxidado tem que tomar sol para poder escurecer as partes córneas e o preto ficar mais limpo, tal. Até que ponto você acha, na sua opinião, que isso é verdade, que isso é um mito? Tanto do canário oxidado precisar dessa luz solar, dessa iluminação, para limpar mais esse preto, para fazer com que esse preto fique mais brilhante, tanto das melaninas das penas quanto das particórneas, e também a questão da luz solar ser nociva para os canários com fator. Como é que você vê isso? Já no meu criatório, as aves sem fator, elas têm mais luminosidade, elas têm mais acesso ao sol. Então, isso é um dos fatores que eu já tenho esse cuidado. E antes, quando eu te falei em relação ao manejo de oxidação, era sobre isso mesmo. Eu percebi aqui que os canários, os líceres que são submetidos a sol, a tendência da cor realmente dá uma boa piorada. Não estou te dizendo que eles não vão ao sol em momento algum, mas eles não tomam tanto sol quanto os sem fator. E para o lícer, ou para qualquer raça que tu queira oxidar, sol é primordial. Tem alguns outros manejos utilizados, tem algumas outras receitinhas, algumas milagrosas, assim, resultado algum, outras que a gente percebe diferença, mas sem o sol não acontece nada. Tá? Então, isso é um dos itens que houve muita evolução. Alguns colegas aí que eu tenho conversado, tenho visto algumas fotos, alguns vídeos, vão levar bicho muito oxidado esse ano para o Campeonato Brasileiro. E uma outra observação, oxidação não é só manejo, né? Se tu não tiver uma ótima genética, ou se tu não tiver uma boa genética ali, nesse sentido, você percebe que não vira, não vai. Tem aves que não tomaram sol, que estão com os pés escurecidos. Algumas conversas com alguns colegas dizem, sem a parte genética, esquece a oxidação. Alguns, tem que dar plantinha, tem que dar alga, tem que dar... Meu Deus do céu, cara, eu já escutei tanta coisa. E eu sou bastante curioso, eu pergunto muito, não tenho vergonha de perguntar as coisas, e já recebi muitas das receitas aqui. Tá? E hoje eu utilizo para oxidação aqui sol e polígono, só, mais nada. Esse é o que eu utilizo para oxidar minhas aves, e gostaria de ter mais tempo para puxar esses bichos durante o dia. É um trabalho de oxidação que eu acabo fazendo só aos finais de semana, quando dou sorte de ter sol ainda, tá? Mas a gente já percebe, eu percebo muita diferença do que eu criei em 2020 para o que foi criado em 2021, que vai ser apresentado agora em 2022 nos campeonatos. Acho que até dentro do meu criatório houve uma evolução muito grande. Não tanta quanto se vê por aí, por fotos, por vídeos, mas já houve uma boa melhora nessa questão. E o polígono realmente faz diferença? Aqui fez diferença. Tá? Escuto muitas pessoas quando eu falo, algumas que trabalham com raças ou com cores, criadores de cor, canário de cor oxidadas, que fala da planta. Isso é mais uma das bobagens, o pessoal diz. Eu já tentei usar e não fez diferença nenhuma. Aqui fez, então, quando que a experiência com os outros, que alguém te conta, é uma coisa. Eu falo pela minha experiência própria aqui. Fez diferença, sim. A planta está bem desenvolvida já, e ano que vem a oferta vai ser muito maior para os canários. E você dá ela a própria planta ou mistura com a farinhada? Precisa passar por algum tipo de procedimento, secagem, alguma coisa? Ou pega a planta ali, está aqui, bota? Isso, é bem simples desse jeito. Acaba sendo até com um enriquecimento para eles, né? Então, eu gosto de dar a planta propriamente dita, com as florzinhas e tudo para eles.
Então, vai para as voadeiras ou vai para as gaiolas. Eu fornecia até para casais, num período de cria. Eles gostam muito da planta, tanto os pássaros quanto as formigas. A maior luta da Polígono aqui em casa, pelo menos, é com as formigas. Tive até... Assim, quando a gente sempre tem um pouco da transição do passarinheiro para o criador, né? Quando você é passarinheiro, a sua gaiola é mais enfeitada do que burra de cigano, como diria um amigo meu, né? Ela tem um comedouro, tem o bebedouro, tem um osso de ciba, tem uma figa para espantar mal-olhado, né? Tem uma folha de couve, tem um pedaço de jiló, tem de tudo. A gaiola é quase um carro alegórico. E quando eu estava nessa fase, e uma coisa que eu dava muito para os canários era maçã. E os canários adoravam, e se eu der hoje, eles adoram até hoje. O problema da maçã, meu amigo, é a formiga, porque a maçã é muito doce. Você bota ali, eu sempre tive um problema enorme de formiga quando eu usava maçã. Então, eu aboli a maçã. Meus canários hoje são putos da vida comigo, porque não conhecem mais o gosto da maçã, mas, assim, infelizmente, eu tive que tirar por conta da formiga. Eu tenho bastante cuidado aqui. As formigas, na verdade, não iam nem até as gaiolas, na própria planta, na própria árvore da polígono que elas a praga atacavam. do polígono. É a praga do polígono, né? Esse que é a dificuldade. Mas hoje consegui dominar, foi mais uma superação do ano ali, consegui achar a forma correta de cultivar ela, hoje não tem mais problema. E é incrível, cara, como que os bichinhos gostam, cara. Os lizard colocou dentro, tu vai se aproximando das voadeiras com os ramos de polígono, ele já vem para a portinha esperar você servir eles gostam muito, assim. Então, como não faz mal, como que eu não percebi nenhum tipo de deficiência gerada por isso daí, eu forneci realmente à vontade. Alexandre, outra coisa. Teve uma época que eu criava alguns canários de couro oxidado e surgiu o Black, né? Aquele produto que prometia um aumento da oxidação da plumagem. E junto com ele também tinha um outro produto, que eu não lembro o nome agora, é um nome bem complexo, que também prometia uma oxidação a mais nas partes córneas. Você já chegou a usar um desses produtos? Ou conhece alguém que tem usado? E como você vê, existe algum resultado comprovado? Ah, Max, existe um resultado, mas é tão pouco que não vale a pena o investimento. Ou quem eu vi tentando usar não teve resultado nenhum. Como é que você vê isso? Bem, eu já cheguei a pesquisar a respeito. Eu não usei no meu criatório, eu não cheguei a utilizar. Conversei com alguns colegas que utilizaram e falaram justamente isso. Ó, Alexandre, a diferença é tão pequena que chega a ser imperceptível. Então, é muito dinheiro, é muito caro esse produto para pouco resultado. Então, tu acaba saindo do nada para muito, muito, muito pouco, então não fez diferença nenhuma. O polígono hoje está aqui, está no pátio de casa, eu forneço para eles junto com o sol e surte resultado. Tem algumas outras questões aí, algumas outras mandingas que nem tu falou ali que o pessoal acaba utilizando. A Alga 95 é um produto que eu fiz teste aqui, tá? Com a promessa de que melhorasse a oxidação. Eu não avancei, eu achei muito ruim o manejo dela. Acaba sujando muito os portes de farinhada, acaba sendo um negócio meio traumático, assim. Não gostei de utilizar e também não percebi muita diferença. E outra coisa que eu acabei tentando por aqui, em relação a isso daí, foi só o sol. Colocando os bichos no sol, mas sem nenhum tipo de reforço com polígono, até mesmo porque minha plantinha estava muito pequenininha ainda, tinha que deixar ela desenvolver um pouco mais. Então, por isso que quando eu te falo que polígono para mim fez diferença, foi justamente por esse comparativo. Ah, Alexandre, podia ser só o sol? Eu acho que não, porque quando tentei só com ele não deu certo. Então, vai tudo contribuindo. A tua seleção, que tu vai optando por matrizes mais escuras,
e os manejos propriamente ditos, né? Alexandre, outra pergunta. Vamos começar a polemizar, que a raça é cheia de polêmica. Então, vamos embora. Dá-lhe, mano. A maior delas, logo. Existe Lizard Canela? Pode existir Lizard Canela? Como é que você, como criador da raça, analisa essa situação? Bem, achei até interessante a sequência que tu fez as perguntas, primeiro de oxidação e depois de canela, né? Então, a polêmica é justamente essa, né? Lizard, a princípio, é oxidado. Muito embora, acho que já é uma realidade, a minha opinião, que ela deveria vir com outro nome, uma nova raça, mas me parece que não se encontra 3 pontos de extrema diferença aí para classificar ela como uma outra raça. A impressão que me dá, assim, bem de fora, bem de camarote observando, é o seguinte, é que existem duas correntes, uma tentando colocar uma nova raça e outra tentando, meio que por fora, comendo pelas beiradas, inserir a mutação canela no Lizard, como se fosse uma nova classe. Né? Pelo menos assim, é como eu, aqui de fora, como mero mortal, observo todo esse processo. Eu não sei o que é que como você vê tudo isso aí. Eu vejo assim, ó, que muitas raças de porte já foi lançada aí essa nova cor, né? Mas eu acho que uma característica tão marcante a questão da oxidação no Lizard, tanto das partes córneas como da própria plumagem, a gente vem buscando selecionar bichos cada vez mais escuros, mais negros, e é o que acaba gerando essa Polêmica. polêmica, talvez, propriamente dita. Se busca muito, ou talvez dentro do Brasil, o pessoal ainda buscando essa oxidação plena dos canários e já entraria o canela. Eu não sou nem contra nem a favor, eu só acho estranho. Tá? Você, como criador de Lizard, abriria umas gaiolazinhas aí no seu criatório para criar uns casais de Lizard canela, caso fosse aberto, fosse oficializado isso? Não pelo tamanho do meu criatório. Tá? Eu acho muito perigoso dessas aves. Tu vai acabar, para fazer nos portadores, tu vai acabar tendo que... Tu vai ter bichos ali com um fenótipo, digamos, de um lizard normal, mas portando os canalas, né? E dependendo para onde que isso é levado, quem tem acesso a um bicho desse, talvez compre um gato por lebre. Então, não, eu não tenho condição de criar, até acho diferente, acho bonito, mas aqui no meu criatório não me passa nem pela cabeça de criar. E também, não sei como que vai ser essa inserção. Já acredito que no próximo... Vamos fazer o nosso bolão aqui. Passa ou não passa o canela? No Brasil, passa. Segunda polêmica. Hoje eu vou ser o cara da polêmica aqui. Vamos. Estourou o Peipu. Existe um criador da raça lisa, eu não vou citar o nome dele, apesar de eu gostar. Ele até pode achar que eu não gosto dele, mas eu gosto. Eu gosto, mas assim, eu vou preferir não citar o nome dele, porque pode ser que seja interpretado de uma forma errada. E a gente sempre arengou muito com relação ao Lizard. E apesar de eu nunca ter sido criador da raça, mas eu tenho um grupo de criadores do Brasil todo, você inclusive faz parte, o Papo de Canário, né? E aqui e acolá a gente posta alguns temas, discutem e tal. E eu sempre polemizei, peguei muito no pé dele, ele como um criador da raça Lizard. E ele sempre foi muito defensor da questão dos desenhos do Lizard. E eu, apesar de não ser criador da raça, eu também defendo que o Lizard deve ter o melhor desenho possível, deve ter a melhor oxidação possível, porém, assim como nos canários de cor oxidados, a gente não pode ter um meio termo digamos assim, na categoria da ave, né? Ou ela é intensa, ou ela é levada,
ou ela é mosaica, ou ela é mosaicada. Né? E a gente vê que houve, durante alguns anos, e não estou generalizando, um trabalho dos criadores da raça lisa para trabalhar esse desenho, principalmente desenho de peito, né? Desenho de cabeça, que sempre foi uma coisa mais difícil de ser alcançada, e meio que se deixou de lado um pouco a questão da cor do lipocromo da ave. Né? E a gente passou a ver excelentes lizards com lindíssimos desenhos de peito, lindíssimos desenhos de costa, lindíssimo desenho de cabeça, porém você olhava, faltava um lipocroma. Faltava um lipocroma ali, era um lizard mais tendendo para o mosaico do que para o nevado, e por aí vai. Você, como criador da raça, como você vê isso? Você acha que essa questão do lipocromo também é uma coisa secundária? Ou realmente deve sim ser levado em consideração e deve sim ter esse cuidado, mesmo se procurando o melhor desenho de todas as formas, a melhor oxidação, não se pode deixar de lado a questão do lipocromo da ave e da categoria da ave. Hoje a ficha de julgamento ela já prevê ali quais que são os aspectos ou qual é a pontuação, né? Então, eu acho que essa questão do lipocromo é importantíssimo. No ano passado já teve relato de alguns colegas dizendo que alguns juízes já pegaram bastante no pé em relação a justamente isso que está se colocando, de aves com ótimo dorso, um peito muito bem desenhado, cabeça, o bicho todo desenhadinho, mas faltando lipocromo, faltando essa questão de categoria propriamente dita, como você coloca. Eu acho que é importante, sim. Eu tenho aves, algumas linhagens aqui dentro do meu plantel